Seja bem-vindo ao canal Desconforto. E hoje eu vou falar sobre uma pessoa que mudou o mundo. Exatamente. Esse cara é simplesmente um gênio. E eu vou contar a história para vocês do Steve Jobs. Toda a história começa em 24 de fevereiro de 1955, na Califórnia, quando Steve Jobs nasceu. Ele foi adotado por Paul e Carla Jobs. Paul era um mecânico e Carla era uma contadora. Só que esse processo de adoção foi bem complicado, porque eles tiveram que prometer que eles iriam levar o Steve Jobs para a faculdade. Então, com essa condição de que Steve Jobs fosse fazer de fato faculdade, eles conseguiram adotar o Steve. E eles moravam em Mountain View, onde hoje é conhecido como Vale do Silício. Desde pequeno, Steve Jobs sempre teve muita facilidade para aprender tudo o que ele fosse fazer. Ele sempre observava o pai dele, que era mecânico, reformar os carros, e alguns carros ele acabava mexendo muito na eletrônica. E Steve era muito fascinado por eletrônica desde criancinha. Inclusive, na escola, as matérias eram tão fáceis para ele, ele fazia tudo com tanta facilidade, que a própria diretoria do colégio ofereceu para o Steve pular 2 anos. Só que o pai dele acabou não deixando, porque daí ia ter muita diferença de idade e ia ser mais difícil para ele se socializar com as outras pessoas. E foi em 1968 que Steve Jobs, para cumprir a promessa do seu pai adotivo de que ele entraria na faculdade, ele entrou na Homestead High School. Inclusive foi lá onde ele conheceu Steve Wozniak, que era um nerd especialista em programas e circuitos integrados. Só que 6 meses depois de ele começar a faculdade, ele largou a faculdade. E ele era uma pessoa tão persuasiva que ele acabou convencendo a faculdade a deixar ele frequentar só as aulas que ele quisesse, porque ele achava que muito daquilo que ensinavam na faculdade não servia para nada, e ele achava muito entediante. Então ele largou o curso e começou a frequentar as aulas que ele gostava como ouvinte. Então ele não tinha nota, só que ele participava da faculdade do mesmo jeito. E foi durante esse tempo na faculdade e essa amizade com o Steve Wozniak que eles foram se aprofundando em eletrônica, e teve um momento que eles acabaram descobrindo um apitinho que vinha numa caixa de cereal, e esse apito tinha o mesmo tom das ligações internacionais. Então eles acabaram desenvolvendo juntos uma caixa onde eles conseguiam fazer ligações internacionais de graça. Agora você imagina a visão que o Steve Jobs tinha. Em uma época onde os computadores eram gigantescos, Steve Jobs percebeu que tudo aquilo estava evoluindo e que num futuro todas as pessoas poderiam ter o seu próprio computador. Então ele, em parceria com seu amigo Steve Wozniak, começaram a desenvolver um pequeno computador, que seria um computador pessoal. Na verdade, eram alguns chips e peças dentro de uma caixa de madeira, mas foi esse computador que deu início à Apple Computers em 1976, na garagem de casa. E mesmo com todas essas condições, eles ainda conseguiram vender 50 unidades desse computador para uma empresa chamada ByteShop, e eles venderam por $25 mil. E aí eles pegaram esse dinheiro e compraram mais ferramentas, contrataram mais pessoas, desenvolveram um novo projeto e em 1977 lançaram então o Apple II. E dessa vez seria o primeiro computador a ter mouse e disco rígido. Para quem não sabe, o disco rígido é a memória do computador, é onde as pessoas guardam os arquivos. E antigamente os computadores não possuíam disco rígido, eles tinham uma memória onde quando desligava o computador, tudo se apagava, ele voltava do zero. Então o Apple II foi o primeiro a ter HD e mouse. A bookshelf file
Let's just say I want to access Bartlett's quotations, for instance. And I've actually imported a data file from Bookshelf into my multi-scribe package. And this really opens up the world of CD-ROM for our users, and especially our education customers are very interested. Então isso revolucionou a indústria dos computadores. Steve Jobs era tão obcecado pela beleza daquilo que eles faziam que até os circuitos dentro da placa ele queria fazer tudo organizadinho e bonitinho. O Steve Wozniak ficava muito chateado, ele perguntava, cara, mas ninguém vai ver isso aqui? E ele dizia que não importava, que ele sabia que lá dentro estava tudo muito bem organizado e perfeito. O sucesso da Apple foi gigantesco e a empresa começou a crescer e ter mais funcionários e começou a virar uma grande empresa. E eles continuaram a desenvolver novos projetos. Foi quando em 1984 eles lançaram então o mais famoso dos computadores, que foi o Macintosh. Só que mesmo diante de tanto sucesso, como Steve Jobs era realmente diferente de todas as outras pessoas, ele era realmente um gênio. Só que como todo gênio, existe um outro lado que se torna difícil de desenvolver. Ele tinha uma relação interpessoal muito complicada. Para vocês terem uma ideia, ele rasgava os projetos dos engenheiros que traziam para ele sem nem olhar. Ele chegou a tirar o computador da tomada de um dos engenheiros para que ele refizesse tudo sem ele nem saber o que o engenheiro estava fazendo. Mais tarde, em entrevistas que ele deu, ele contou que ele sempre acreditou que essas pessoas poderiam fazer melhor. Então, ele mandava fazer de novo, simplesmente para que essas pessoas pensassem e fizessem melhor na segunda vez. E não para por aí. Essa personalidade egocêntrica dele e aliado à sua religião, que como ele era vegetariano, ele acreditava realmente que ele era purificado. Então ele não usava desodorante. Na verdade, Steve Jobs era um hippie cabeludo e fedorento. E ninguém queria trabalhar perto dele, tanto pela sua personalidade difícil, quanto pelo mau cheiro mesmo. E tudo isso, aliado às estratégias dele não baterem com os outros profissionais, ele acabou sendo afastado da sua própria empresa. Exatamente, ele que criou a Apple, todas as outras pessoas fizeram um grupo e acabaram expulsando Steve Jobs da diretoria da empresa. Então ele resolveu usar o seu tempo livre para comprar uma empresa de animação do George Lucas, que depois ele acabou renomeando essa empresa para Pixar. Nessa empresa ele investiu toda a sua fortuna para desenvolver o primeiro filme de animação feito totalmente no computador. Até então, os filmes de animação eram desenhados, não eram feitos no computador. E ele, em sua genialidade, tentou fazer algo que ninguém tinha feito até o momento. E a gente pode pegar um insight aqui. Ele investiu toda a sua fortuna em uma ideia. É o que muitas pessoas fazem, acreditam naquela ideia e vão até o final e não desistem na dificuldade. Então a gente pode aprender com Steve Jobs vários insights como esse, que você deve acreditar naquilo que você faz e mesmo correndo o risco de quebrar, ele foi até o final. E em 1995, o que aconteceu? Foi lançado então Toy Story, o primeiro filme de animação feito todo em computador. E qual foi o resultado disso? O que aconteceu? Ele quebrou? Toy Story teve uma receita de 373 milhões de dólares em todo o mundo. E 2 anos depois desse sucesso, a Apple, que era uma grande potência, começou a ir mal. Por quê? Quando Steve Jobs era o diretor da empresa, ele sempre prezava pela simplicidade, pelo design, e ele sempre pregou que a Apple era uma marca para pessoas que pensavam diferente. Tanto que é o lema da empresa. E esse lema é usado até hoje. Só que os novos diretores da Apple acabaram por criar muitos produtos, várias variações de produtos, erro em cima de erro. E em 1977, eles tiveram que pedir arrego e chamaram de novo o Steve Jobs
para ser o CEO da Apple. Então você imagina, expulsaram ele, aí algum negócio foi mal e eles o que fizeram? Tá, Steve, vem para cá de novo que tu é o cara. Então vem cá reanimar essa empresa que a gente precisa de você. A Apple não é nada sem você, vem aqui e coloque o seu dedinho mágico para fazer a Apple se tornar o que a Apple era antes de você sair. E aí o que aconteceu? Logo, um ano depois, foi lançado o iMac, que era um Macintosh que tinha tudo dentro de um monitor. Ele era inteiro uma coisa só. Isso revolucionou o design de computadores. Esse computador era lindo, era maravilhoso para a época. E foi alguns anos depois, em 2007, que Steve Jobs realmente revolucionou o planeta. Ele lançou o iPhone. Antes do iPhone, todos os celulares eram cheios de botões, complicados, eram ruins, não tinham tecnologia suficiente. E o que ele fez? Simplificou o celular e colocou mais recurso lá dentro. Quando ele lançou o iPhone, era uma tela inteira apenas com um botão central. Isso revolucionou, porque até então os outros celulares não eram touchscreen. E o iPhone você fazia tudo na tela. Então se hoje você usa um celular que tem touchscreen, foi porque Steve Jobs criou esse aparelho e até hoje a Apple recebe royalties pelo touchscreen de todos os aparelhos celulares que existem no mundo. E foi em 2001 que ele lançou o iPod, que era um player de música que também revolucionou os players, porque antes também só existiam players complicados. E esse player tinha uma particularidade. Você só podia colocar músicas que realmente foram compradas. Você não podia copiar as músicas do seu computador. Você tinha que comprar músicas para colocar lá dentro. E nisso ele teve que fazer um negócio que nunca ninguém tinha feito, que era uma loja de músicas individuais online. Então você poderia comprar uma música só de um artista. Naquela época, as grandes bandas, eles tinham um contrato com a gravadora. Eles não poderiam vender separadamente uma música. Vendia-se o CD inteiro. Então Steve Jobs, como ele era um cara que não desistia, ele ia até o final, ele foi falar pessoalmente com Bono Vox, do U2, James Hetfield, do Metallica. Ele foi falar com vários artistas, com várias bandas, para convencê-los a quebrar esse contrato com as gravadoras e disponibilizar a música deles individuais, porque ele acreditava que as pessoas não deveriam comprar todas as músicas se elas gostavam apenas de uma ou duas. Então ele conseguiu lançar a iTunes Store, onde as pessoas poderiam comprar apenas uma música se quisesse. Então, com isso, ele também revolucionou a indústria fonográfica. Steve Jobs fez tudo isso enquanto lutava contra um câncer no pâncreas que ele descobriu no ano de 2003. E a sua religião o fazia acreditar que com tratamentos naturais ele conseguiria curar esse câncer. Então ele se recusou a fazer a cirurgia. Ele chegou a realmente acreditar que tinha curado o câncer com seus tratamentos naturais, porque os sintomas deram uma melhorada. Inclusive, em 2005, ele deu uma palestra para os formandos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde nessa palestra ele falou que realmente ele tinha conseguido curar o câncer dele com esse tratamento natural. Só que, na verdade, isso era uma falsa ilusão, porque os sintomas deram uma melhorada. Então ele começou a piorar e acabou cedendo e fazendo a cirurgia, só que já era tarde demais. E em 5 de outubro de 2011, o câncer tirou a vida de Steve Paul Jobs, um cara que realmente mudou o mundo e mudou a tecnologia. O brilho de Steve e a sua paixão por tecnologia foram fontes de diversas inovações que enriquecem o nosso mundo até hoje. Steve Jobs se foi, mas com certeza
ele deixou um mundo melhor enquanto ele passou por aqui e foi fonte de inspiração para muitas pessoas. E se você gostou desse conteúdo, já clica ali em gostei, deixa o seu like, que ajuda muito o canal e ajuda a eu entender que esse conteúdo é legal e eu produzo mais conteúdos nesse sentido. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, que tem muito conteúdo sobre empreendedorismo e finanças. Eu vou deixar na descrição vários links se você quiser se aprofundar e saber mais sobre a história de Steve Jobs. E deixe nos comentários se você gostou dessa história ou não. E se você quer saber a história de outras personalidades, deixe aqui nos comentários que a gente produz conteúdos nesse canal para você. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e bons negócios!